pessoal, tudo bem? Aqui Pastor Carlos Martins, com a grande alegria e privilégio de iniciar um livro muito lindo, muito especial, o maior livro de toda a Bíblia, com muitos destaques, com muita coisa importante, muita coisa boa para a gente dizer. E eu quero te deixar com muita água na boca para que você possa aproveitar esse período em que nós estaremos tratando sobre o livro dos Salmos. Algumas curiosidades, e ao longo do tempo a gente vai falando de outras. Primeira curiosidade que eu quero te falar é sobre os escritores. Ele é o livro com a maior quantidade de escritores, principalmente o rei Davi, com seus maravilhosos cânticos, mas também outros autores, como Moisés, Asaf, Emã, os filhos de Corá, Salomão, Etã, Gedutum, muitos outros de fontes desconhecidas. São salmos que os estudiosos judeus chamam de salmos órfãos, mas muita poesia, e uma poesia diferente, uma poesia não como a poesia que nós costumamos ouvir com rimas de sons. Não são poesias, as poesias e os cânticos hebraicos são marcados pelo paralelismo ou rimas de ideias, onde ideias se confrontam nas suas falas, reforçando o conceito, ou também elas se somam, mas é algo lindo. E aí, para a gente ganhar tempo, a gente começa falando o Salmo 1. O Salmo 1, ele é poderoso e ele fala de características do homem feliz, do homem bem-aventurado, do homem, na verdade, do ser humano, da pessoa, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. E diz a palavra que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. E depois ele contrapõe falando sobre características dos ímpios, que não são esses bem-aventurados, que não recebem essas boas aventuranças, essas coisas bacanas da parte do Senhor. Salmo 2 é um salmo que a gente poderia encaixar num outro grupo. Os salmos estão divididos em 5 grandes grupos, e um dos grupos são os salmos reais. Esse salmo, ele traz um despertar, uma advertência aos reis e aos juízes da terra. É óbvio que ele também vale para nós, porque lá Pedro vai dizer para a gente que nós somos sacerdócio real, que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Então, também esse salmo fala a nosso respeito, e a gente precisa meditar nele. Já o Salmo 3 já inaugura aqui uma sequência de salmos davídicos. E esse Salmo 3, ele trata sobre a fuga de Davi do seu filho Absalão. E ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. E ele, em meio à perseguição, em meio às lutas, em meio às dificuldades, ele clama ao Senhor por socorro. Ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Mas ele também diz: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Ele sabe quem é que cuida da vida dele. E ele termina o Salmo 3 dizendo: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Olha que coisa linda. Já o Salmo 4, ainda também um salmo de Davi. Davi, ele clama, pedindo uma resposta de Deus. Ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Ele segue dizendo, e ele dá um conselho para nós: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ele diz que a gente não deve tomar decisões abruptas, sem pensar. A gente deve esperar até a hora de dormir, de botar a cabeça no travesseiro, de descansar, e então tomar as decisões. Ele diz: oferecereis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Olha que coisa tremenda, quanto ensinamento esses salmos têm. E aí ele termina também esse Salmo 4 dizendo: em paz me deito e logo pego no sono,
porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmo 5, também um salmo de Davi. Davi está dizendo para Deus: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Oh, esse homem, por isso ele é um homem segundo o coração de Deus, conforme a palavra do Senhor diz. E ele diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Davi tinha um hábito maravilhoso de orar ao Senhor. E ele não orava como quem joga palavras ao vento. Ele orava na certeza de que receberia resposta. Por isso ele diz: eu apresento a minha oração e fico esperando. Ele sabia que o Senhor operaria milagres na sua vida. E aí ele termina o Salmo 5 dizendo: pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. O Salmo 6, também o Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, porque os meus ossos estão abalados. Davi agora, no Salmo 6, ele clama pela presença do Senhor, ele clama como um filho pedindo ao Pai: Senhor, na ira, não me repreendas, espera um pouquinho, tem misericórdia de mim. O Salmo 7 também, você não vai acreditar, é também um Salmo de Davi. Davi entoando ao Senhor palavras de louvor, e ele segue dizendo: Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Ah, que coisa linda! E ele clama por justiça, mas não pela justiça dele. Ele diz: Senhor, se eu fiz isso que eles me acusam, que eu pague, que seja justo, porque tu és o justo juiz. Ele diz isso lá no versículo 10. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é o justo juiz, um Deus perfeito. E ele termina o Salmo 7 dizendo: eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Meu querido, minha querida, que neste dia você possa meditar na riqueza desses salmos. Os salmos expressam sentimentos humanos. Os salmos podem ser messiânicos, proféticos, mas acima de tudo, são pessoas assim como eu e você, rasgando o coração diante de Deus, apresentando a Deus com toda a verdade e sinceridade seus momentos de alegria, seus cânticos de louvor, mas também seus momentos de dor e sofrimento. Seja qual for o momento que você está passando, medite nessa leitura, deguste as palavras maravilhosas desse livro. Que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente.